Quem já leu esta passagem, que Jesus acalma uma tempestade? Vamos ver, levanta a mão bem alto. É um texto muito interessante, é usado para anunciar o Evangelho, para proclamar salvação, mas eu quero hoje à noite usar ele para nós como igreja, né? E dizer o que muitas pessoas dizem no dia de hoje, e muitas vezes nós também já exclamamos: mas será que tu não está vendo Deus? Será que tu não estás enxergando o que está acontecendo? Não te importas com o que está acontecendo no mundo, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os casais? Não te importa que venhamos a perecer? Eu creio que tem nações clamando e dizendo: isso não pode continuar assim. Eu creio que esta pergunta veio muito forte quando estávamos na pandemia: mas o que é isso? Será que não temos um Deus que está enxergando todas as coisas? Nossa, quanta confusão, quanta desordem, quanta tempestade, quantas guerras, confusões. Se não bastasse as coisas externas, as lutas interiores, os desafios, os medos, os traumas, as decepções. Eu creio que isso não foi apenas um grito daqueles homens, mas é o grito da história da humanidade. Mas eu vim aqui hoje à noite junto com vocês para dizer: a um foi dado todo o poder nos céus e na terra, e Ele tem os olhos sobre todas as coisas, e Ele está conosco. Diga bem forte: Deus é um Deus presente. Assim como os discípulos estavam em meio a uma tempestade, e muitas vezes isso acontece conosco. Por quê? Eles eram pescadores, eles conheciam bem o mar da Galileia, mas parece que veio algo assim que eles não estavam acostumados, porque a Bíblia diz que eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, eles realmente viram que, olha, a nossa experiência com esse barco, com os remos, já aplicamos todo o nosso conhecimento, mas não tem saída. E às vezes é assim conosco. Somos bons no que trabalhamos, estudamos, nos preparamos, mas às vezes parece que encontramos situações em que não temos e não enxergamos como que vamos sair dessa situação. Mas Deus está conosco. Assim como Ele estava com os discípulos, Ele está conosco hoje à noite. E é interessante notar, e isso é muito importante para nós aqui hoje. Naquele dia, já sendo tarde, diz o verso 35, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O vento contrário, o desafio, a dificuldade aconteceu no caminho da obediência. Eles não estavam em pecados, eles não estavam em desobediência. Seria fácil dizer: estão sofrendo porque estão desobedecendo, estão nessa situação porque viraram as costas para Deus. Mas não, eles estavam obedecendo. Jesus disse: vamos, e eles foram. Vamos, e eles foram. O que isso nos chama a atenção? Que desde o início da história do homem e da igreja, mesmo que venhamos andar na vontade do Senhor, não estamos isentos de ter desafios, não estamos isentos de ter ventos contrários, dificuldades. Mas não somos como aqueles que andam por aí dizendo: estamos todos no mesmo barco. Quem já ouviu essa frase? Estamos todos no mesmo barco, não importa se somos brasileiros, argentinos, colombianos, venezuelanos, vou ficar só na América aqui, né? Uruguaios, não importa, estamos todos no mesmo barco.
Mas eu vim aqui hoje à noite para dizer, a frase correta não é estamos todos no mesmo barco. A frase correta e certa é essa: estamos no barco de Jesus. Aí está a grande diferença. Aí está a grande diferença. Por quê? Porque Jesus não disse passemos e deixou ele só. Não, eles sozinhos, não. Ele estava junto com ele. Cuide. Se você é um cristão, se você tem se mantido na fé, na graça, nos princípios, na vida, assim como recebeu a Cristo, está andando nele, você não é como todos que estamos no mesmo barco, não. Estamos no barco de Cristo. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? E é interessante a atitude do coração de Jesus. Digam todos: Jesus, no meio de toda aquela tempestade, estava dormindo. E eu acho legal porque Jesus gostava de travesseiro. A Bíblia diz que ele estava dormindo sobre um travesseiro. Quem aqui gosta de dormir no seu travesseiro? Ah, tem gente que viaja, não importa para onde vai, o seu travesseirinho vai junto. Diga: Jesus estava dormindo. Você já parou para pensar nisso? Como é que para eles era uma questão de morte e para Jesus ele provavelmente estava ali cansado, gente, exausto, tinha trabalhado muito, e depois de um bom trabalho vem um bom cansaço e também vem um bom sono. Mas não foi sempre assim na vida de Jesus. No jardim de Getsemane ele teve suor de sangue. Ali não era hora de dormir, não. Mas aqui ele estava dormindo. Quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados, carregou nossas doenças, ali não tinha sono. Mas aqui ele estava com sono, descansando. Claro que não era apenas uma coisa que é figurativa, não. Ele queria mostrar algo para os discípulos, como ele quer mostrar para mim e para ti hoje à noite. O que levou Jesus a descansar? A confiança no Pai dele. Você já ouviu a história de um pregador que pegou um navio, eu não lembro se foi Spurgeon ou John Wesley, e deu uma tempestade violenta, e todo mundo corria para um lado para o outro, e esse pregador estava ali, confiando em Deus. E nem o apóstolo Paulo, quando estava indo naquela embarcação, que pegaram aquele tufão chamado Euroaquilão, que nome, hein? O negócio foi feio ali, não sobrou nada daquele barco, mas ele estava descansando no Senhor. Todo mundo agitado, todo mundo correndo, de um lado para o outro, e uma criancinha brincando com o seu brinquedinho, e o navio fazia assim, o brinquedo corria para um lado, corria para o outro, e uma mulher não aguentou e disse assim: quem é a mãe e o pai desse menino? Será que não estão vendo que esse barco pode afundar? E essa criança pode morrer? A criancinha olhou para aquela senhora e disse assim: fica tranquilo. Ela disse: como ficar tranquilo? É o meu pai que está lá dirigindo esse navio, não vai dar nada. Assim estava Jesus aqui. Aquele sono era para ensinar para mim e para ti que na hora da dificuldade, o grande segredo da vitória é a confiança da presença de Deus conosco. A tal ponto que Jesus disse para ele: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ficaram tão nervosos? Por que vocês ficaram tão perturbados? E me chama a atenção, Jesus ali dormindo, e o que diz o Salmo 127, 2? Aos seus ele dá enquanto dormem.
Quem tem uma criança dormindo no colo aqui hoje à noite, levanta a mão. Ninguém. Lá atrás tem o Lucas com o baby no colo. Abana, Lucas. Lá está o Lucas. Diga à pessoa do outro lado: deixa ele te pegar no ombro, no colo, e descansa. A Bíblia diz num salmo, num outro salmo, assim, para mim e para você. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Quando a Bíblia diz alma aqui, fiz calar e sossegar meus pensamentos. Fiz calar e sossegar minhas emoções. Fiz calar e sossegar minhas intenções. Como criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Por que uma criança se aquieta desmamada nos braços da sua mãe? Porque ela está bem pertinho do lugar onde tem o leite para ela, o alimento, a proteção, a segurança. Queridos, Jesus é o nosso grande exemplo. E na hora daquela dificuldade, ele estava dormindo. E diga para a pessoa que está do lado: aos seus amados, que nele confiam, ele guarda, ele dá saúde, proteção, direção, fé, graça, enquanto dorme. Aí alguns pensaram: então vou dormir mais. Não, não é assim. Deus sabe o que você precisa de horas de sono, o que eu preciso. Mas confia nisso. Em paz me deito, logo pego no sono. Esta paz é esta alma sossegada. E ali estava Jesus. Ali estava Jesus, dormindo, enquanto ele se agitava, porque ele estava descansando em Deus. A nossa única esperança nesse mundo de conflitos econômicos entre nações, de guerras, de interesses, de teorias, de tantas coisas, violência, comércio ilegal, drogas, crimes. A nossa única confiança é que, apesar de estarmos nesse mundo, que é esse mar revoltado, Cristo está conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege. E assim como Ele descansava, eu peço que Deus nos ensine a começar um ano descansando nele. Como diz aquele cântico antigo, né? Descansando nos. Estou seguro Ah, que lindo, vocês conhecem? Comece esse ano com esta confiança. Ele é a nossa única esperança. Apesar de que está ali dormindo, o Salmo 121, 3 e 4 diz: Ele não permitirá que os pés dos seus filhos, seus discípulos, sua igreja, vacilem, e não dormirá. Aleluia. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que nós temos um Deus que não dorme, e Ele está com seus olhos voltados para nós.
Levanta a tua mão bem alto e diga: eu declaro que Ele guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda meu trabalho. Nós declaramos como pastores que Ele guarda as ovelhas. Aleluia! Ele está contigo. Não dorme aquele que te guarda. E Jesus foi despertado naquele barco e olhou para o rosto dos seus discípulos e pensou: nossa, os camaradas estão muito apavorados mesmo. Nem parece aqueles que já viram eu repreender os demônios, nem parece que eles viram os milagres de cura que eu já fiz, nem parece que eles já viram que eu transformei vários pães de poucos pães e vários peixes de poucos peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Mas não parece. Não parece. E eles com aquele olhar apavorado, certo? Não te importas. Quem é que gosta de ser acordado assim, de uma hora para outra, com alguém do lado te sacudindo e apavorado? Levanta a mão. Ninguém. 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 Quem o telefone aqui já tocou de madrugada e tu esqueceu de botar no silencioso? Aham. Sabe, essa igreja tem um alarme. E quando dá alguma coisa que aciona o alarme, dispara aqui na igreja. Mas também dispara em alguns celulares. Ainda está disparando no teu, Pedro? Ah, o teu também, Pedro. Então tu também às vezes acorda de madrugada, ou tu desliga. Às vezes eu esqueço, né, amor? E o negócio dispara, que nem a sirene daqui. Aí a gente levanta, aquele jeito bem calmo. Aí eu vou para a sala, ou vou para outra peça. Eles ligam para a gente e perguntam: como é que está? Disparou o setor tal. Eu disse: tá, vamos olhar. Vocês têm as câmeras aí, eu também vou olhar aqui. Aí não deu nada. Ninguém gosta de ser acordado assim, nem Jesus. Mas Jesus não pensou nele. Mestre, não te importa que vamos morrer? E as palavras estão dizendo: vem cá, para ti não faz diferença se nós vamos se afogar ou não. Tu não está enxergando o que está acontecendo? E Jesus, com todo amor, ouvindo aquilo, ele sabe que o homem sem Deus, uma hora mais tarde ele vai dizer: está feio o negócio. Você lembra aquele dia em que você clamou por ajuda para Deus? Quem lembra disso aqui? Mesmo antes de ser crente, cristão, e agora também. Eu lembro, várias vezes na minha vida, até circunstâncias de morte. 2 vezes. Podia ter morrido em acidente de carro. Clamei por ajuda, e aqui estou. Aqui estou. Deus é bom. E numa outra vez, antes de um acidente, eu ouvi uma voz dizendo para mim: diminui a velocidade. Aquele que não dorme falou comigo e disse: diminui a velocidade. Não que eu vinha muito, eu não gosto de correr. E se você corre, cuidado, parece que os anjos só vão até 80 contigo. Tem algumas esposas assim: olha aí, está ouvindo isso? E eu ouvi uma voz: diminui a velocidade. E logo à frente, na curva, subindo uma serra para Caxias, uma Scania. Quando eu digo uma Scania, uma carreta. Pode ser Mercedes, pode ser Volvo, pode ser qualquer marca. Uma carreta se desgoverna e vem na minha pista. E se eu tivesse naquela velocidade, ia me pegar. Mas o Deus que não dorme fala conosco. Fala conosco. Fala conosco.
Amém, queridos? Diga a pessoa do outro lado: Deus se importa contigo. Deus está com os olhos dele voltados para ti. Ele te ama. Ele gosta de ti. Quando as multidões dizem: estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos no barco de Jesus. Mas eu tenho uma palavra no início do ano para ti e para mim. Nós temos pessoas bem perto de nós, no trabalho, no prédio que moramos, na rua em que moramos, nos nossos parentes, que estão clamando e dizendo: será que tem alguém se portando comigo? Será que tem alguém que está olhando para mim? Hoje eu fui num local com a minha filha, e eu gosto que essas empresas que tu vai, as pessoas têm o crachá com o nome. E eu olhei, depois que ela fez tudo que tinha que fazer ali, fez um pacote, né? Bonito. Eu não vou dizer o nome da loja para não fazer propaganda, mas é na BR, é bonita. A escrita é vermelha e tem amarelo também. É muito bonito. Começa com C e termina com P. Quando a gente estava saindo, eu citei o nome dela e disse para ela: obrigado por tudo, mas Jesus te ama no início desse ano e tem um plano na tua vida. Ela deu um sorriso. Tem muitas pessoas que não têm essa convicção que nós temos, que não têm essa certeza que nós temos, que há um Deus que não dorme. Há alguém presente na hora da luta, há alguém presente na hora da dificuldade, e nós somos sal e luz da terra. Estenda a tua voz, estenda a tua mão, estenda teu coração de compaixão, e deixa Deus fluir através de ti para socorrer as pessoas que estão em tempestades. Diga: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. E eles clamaram, mas Jesus respondeu a eles: não te importa que pereçamos, diz o verso 38, e o verso 39 diz assim: e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, em outras palavras: por que sois tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Diz uma outra versão. A minha diz: como é que não tendes fé? Mas tem uma outra versão que diz ainda. Muito boa essa outra versão, porque o ainda está dizendo: depois de tudo que vocês já viram, ainda vocês não têm fé. Onde está a nossa fé no início desse ano? Quando Cristo dormia, ele está dizendo: eu tenho confiança e descanso, que o Pai está me cuidando. Que o Senhor nos fortaleça na fé, na graça, na convicção, através da nossa comunhão com Ele, lendo as Escrituras, ouvindo a direção e a voz do Espírito. Eu tenho certeza que vai crescer uma confiança dentro de nós, que vai dizer: eu estou contigo, eu sou maior do que essa situação difícil. Descansa, meu filho, descansa, minha filha, não te faltará nada. Não te faltará absolutamente nada. Nem um fio de cabelo vai cair da tua cabeça sem a minha permissão. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. E é na minha vontade que tu vai ter dificuldade, mas é ali que tu vai ser provado. E eu vou não abrir o mar, mas eu vou te fazer como Pedro e Jesus, andar sobre as águas se for preciso. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso?
Meu irmão e minha irmã, a fé tem que ser exercitada, e é na dificuldade que ela cresce. Ora, aonde está a fé de vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não basta vocês apenas ver com os olhos que eu estou aqui. Vocês têm que enxergar que aquele que está aqui é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Que aquele que está aqui, que te tirou das trevas, é aquele que não apenas te tirou, mas tem capacidade de te fazer andar e viver na luz. Bate na pessoa que está do outro lado, diga: navegue com paz, firmeza. Cristo está no controle desse navio. Amém, irmãos? Oh, Deus está conosco. Deus está conosco. E Ele nos ama. E Ele tem o melhor para nós. Qual a resposta que nós vamos ter então na hora do sofrimento? Senhor, eu estou contigo. Tu me salvaste. Levanta-te. Acorda-te. Vem em meu socorro. Sabe quem faz isso? Humilde de coração. Orgulho é independência de Deus. Humildade é dependência de Deus. Você já disse essa frase? Senhor, quero declarar a Ti que no início desse ano eu preciso mais de Ti do que quando nasci. Você já disse isso? Se não disse, então vamos dizer juntos: Senhor, como igreja queremos dizer que nós precisamos mais de Ti hoje que quando começamos na fé. Precisamos de Ti. Declaramos hoje à noite que Tu estás conosco no vale da sombra da morte, e não vou temer nada. Aleluia. Sabe por que Jesus foi enviado do céu? Por causa de mim e por causa de ti. E sabe por que Ele subiu? Para mandar o Espírito Santo que está conosco. O Paráclito, né? Quer dizer, aquele que está ao nosso lado. E sabe por que Deus é tão bom com o homem? Criou a mulher para ser a sua ajudadora idônea, para estar ao seu lado também. E o marido também ao seu lado. E eu profetizo hoje à noite que os casamentos são abençoados. E aqueles que ainda não casaram, querem casar, vão casar em nome de Jesus. Oi, eu vi um glória forte ali. Aleluia. Se você está do lado da tua esposa, diga: nossa família é abençoada. Você está do lado de um parente, diga: nossa família é abençoada. Aleluia. E qual foi a segunda coisa que Jesus disse para eles? Claro, não estou indo na ordem do texto. A segunda coisa que Ele disse foi: cala-te e aquieta-te. Quantos creem que Jesus tem uma voz de autoridade? Mas sabe onde estava a maior tempestade? Dentro do coração daqueles discípulos. Jesus não apenas falou para o vento e para as ondas. Jesus estava falando para o vulcão, o tsunami, o furacão que estava dentro do coração deles. Deus está dizendo para mim e para ti no início desse ano: vocês são como a menina dos olhos para mim. Não temam, eu estou com vocês. Escutem a minha voz de autoridade. Eu creio que no mais silencioso da nossa comunhão com Deus, Deus fala conosco e dá a sua ordem em todas as ondas turbulentas que podem estar aí ou ainda virão sobre nós. Eu e você precisamos da intervenção divina. Eu e você precisamos do sobrenatural de Deus. Por isso Ele se levanta dizendo: acalme-se. As aflições que estão no coração de vocês, discípulos, vai passar. E eu vou ensinar uma lição para vocês. A tal ponto que eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eles estavam dizendo? Aprendemos mais uma com o mestre.
crescemos mais um pouco. Glória a Deus por essa dificuldade. Quem é esse? Quem é esse? Eu declaro que em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, na vida pessoal e na vida de igreja, nós vamos continuar dizendo: quem é esse? Quem é esse? Ele não parou de agir, ele continua agindo. Seu plano, seu propósito com a igreja não será barrado. Como diz o cântico, a igreja do Senhor não pode ser freada, não pode ser parada. Nada na história até hoje parou, e ninguém vai parar. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida vai concluir. Levanta a tua mão bem alta e diga: o Senhor é socorro na hora da angústia, Ele está com o seu povo. Aleluia. Mas foi um puxão de orelha. Foi um puxão de orelha, bem dado e bem bonitinho. Por que sois assim? Medrosos, tímidos, uma fé sem expressão. Mas é preciso, o Senhor nos corrige, nos disciplina porque Ele nos ama. No momento a Bíblia diz que a disciplina parece uma frustração, uma derrota, e aquele sentimento, né? Eu não merecia passar por isso. Mas para que apanhar de vara? Mas para que ficar uma semana ou duas sem meu querido celularzinho? Deus sabe o que faz com seus filhos. Deus sabe o que faz com seus filhos. Ele está nos ensinando. Nós estamos na caminhada com Ele, e Ele quer nos ensinar, que Ele quer levantar a voz dEle, e que nós tenhamos sempre essa consciência: toda autoridade, Mateus 28:18, todo o poder foi dado no céu e na terra a Jesus. O mundo está aí mostrando a sua fúria, seu ódio, seu rancor, mas Cristo está aí no mundo também, e levanta o seu povo como sal e luz. É hora de nos erguermos nesta região ainda mais e proclamarmos o Evangelho que traz a paz. O Evangelho é a única coisa que pode acalmar a tempestade e o vento contrário na vida das pessoas. E o último verso diz: e eles, possuídos de grande temor. Já citei, mas volto a citar. Pode tocar piano. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Felipe, sobe, vamos cantar. Fiel é Deus. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: se Ele te guardou até aqui, se Ele te deu vitória até aqui. Júlio, fidelidade de Deus. O Felipe sabe tom, sabe tudo. Bondade de Deus. Esse é o nome da música. É sol? Viu? Errei, é dó. Tenha dó de mim. Dó, meu filho. Maior, não é menor. Diga a pessoa do outro lado: Deus vai te ensinar. Está disposto a te ensinar. Tenha o coração aberto para aprender dele. Curva a tua cabeça e diga: obrigado, Senhor, que apesar de todos os desafios desse mundo, eu posso estar contigo, posso descansar em ti, e toda vez que eu precisar, eu posso pedir ajuda. Ensina-me, Senhor, a não interromper teu processo de formação em mim, do teu caráter, da tua confiança. Ajuda-me, Senhor, a saber que tu nunca dormes, que tu me ajuda, e aos seus tu dá enquanto confio e descanso em ti.